Olá, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre as moradas no plano espiritual e vamos mostrar um exemplo específico de onde nós poderíamos ficar após o nosso desencarne. Tudo isso com base no livro Cidade no Além, psicografado por Chico Xavier. A obra foi publicada originalmente em 1983 pela ID, Instituto de Difusão Espírita. Eu estou com a 25ª edição, publicada no ano de 2000. Vou mostrar rapidamente para vocês. Então esta aqui é a obra. Tá o título bem grande, né? Cidade no Além. Abaixo tem a imagem da governadoria de Nosso Lar. E em cima, próximo do título, tem a imagem do aeróbus. Então essa aqui é a capa. Outras capas foram sendo produzidas, assim como todas as obras de Chico Xavier, ao longo das edições. Esse livro possui imagens da cidade Nosso Lar, que são desenhos mediúnicos, possui também textos da cidade, além de comentários sobre as imagens. Fazendo um resumo então do livro Cidade no Além, a gente pode dizer que ela nos dá detalhes da cidade Nosso Lar, que foi apresentada por André Luiz em outra obra, psicografada por Chico Xavier, com o mesmo título. O livro foi publicado em 1943, e também foi produzido um filme bastante conhecido com o mesmo nome, Nosso Lar, em 2010. Na época em que foi lançado o filme, eu lembro que eu fui assistir com minha família, minha esposa, minha filha, e eu nem sabia do que se tratava, do que era a doutrina espírita, mas eu lembro que eu fiquei encantado com as tecnologias que havia na cidade espiritual apresentada pelo livro. Eu só fui tomar contato e me tornar espírita 14 anos depois, em 2024. Mas já naquela época, então, eu já havia ficado impressionado com a cidade espiritual. E esse é um tema que o Espiritismo trabalha muito, assim como outros temas relacionados à vida do espírito após o desencarne. E que as religiões tradicionais, elas pouco tocam no assunto. Simplesmente falam em céu, inferno, um lugar muito bom, um lugar muito ruim. Mas fica muito obscuro, isso traz uma incerteza, um medo por parte das pessoas. Voltando à obra então, ela foi produzida por 5 pessoas, o médium Chico Xavier, que psicografou as mensagens sobre a cidade, em outra obra e foi reproduzida nesta, além das mensagens de André Luiz específico para essa obra Cidade do Além. O próprio André Luiz, né, que é um autor espiritual, que foi o primeiro a revelar a cidade e os aspectos da cidade Nosso Lar. Tem também a médium Ergorina Cunha, que foi em desdobramento ao Nosso Lar, conheceu a cidade e quando ela regressou, ela ficou com a memória clara dessa cidade e resolveu então fazer desenhos o mais fidedigno possível para representá-la. Também participa o espírito Lúcio, que foi quem conduziu a médium Ergorina até a cidade e por meio do qual ela teve a possibilidade de registrar na sua memória os aspectos arquitetônicos e depois reproduzir em desenho mediúnico. E por fim também participa desse livro Salvador Gentili, que é um espírita conhecido, que traduziu as obras de Allan Kardec. Então nessa obra há comentários sobre os textos de André Luiz, sobre as imagens de Nosso Lar produzido pela médium. Então o livro nos dá uma boa ideia da arquitetura, dos espaços institucionais, as divisões, os setores de trabalho de Nosso Lar. Informa também sua localização geográfica, que fica em uma das esferas em torno da crosta terrestre. No final do livro são apresentadas 8 imagens de Nosso Lar, com destaque para a última imagem, que ela é ampliada, e a gente pode abrir e ter um acesso ampliado do desenho produzido pela médium. Eu vou mostrar para vocês, então aqui no finalzinho da obra, na última página, a gente tem acesso a uma imagem bem grande, o que seria uma parte da cidade de Nosso Lar, tem legendas e tudo mais. Bom, passando aos comentários dos trechos da própria obra, a gente gostaria de destacar uma passagem da Bíblia inicialmente, onde Cristo nos fala assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, porque vou preparar um lugar para vocês. Isso está escrito em João, capítulo 14, versículo 2.
Aqui a gente vê que Cristo já anunciava sobre a diversidade das moradias no plano espiritual. E a obra de hoje fala de uma moradia específica, que é a cidade, nosso lar. Mas André Luiz, ele já escreve no início do livro, isso nos chama a atenção. Ele diz assim: convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias, cidades espirituais, porém, existem há centenas em torno da Terra, obedecendo às leis que lhes regem o movimento de rotação e translação. Ou seja, André Luiz aqui confirma aquilo que Cristo já havia anunciado há mais de 2000 anos. Nas outras obras desse espírito, psicografadas por Chico Xavier, ele visita várias colônias espirituais além do nosso lar. Também há lugares que estão longe de significar lar, né? Que são os vários tipos de umbrais, uma espécie de purgatório e inferno para alguns, né? Esses lugares, na verdade, são transitórios para os espíritos que ainda perseveram na ignorância, na maldade. Porque, de acordo com a doutrina espírita, não existe uma condenação eterna para o espírito. Bom, agora lendo especificamente um trecho da obra, ele diz assim: a ilustração da página 79 nos mostra o campo magnético da Terra, dividido em 7 esferas. A primeira esfera comporta um umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatoriais mais dolorosas. A segunda esfera abriga um umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência e onde estão situadas as moradias. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois sendo a de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Nessa terceira esfera se localiza a cidade de nosso lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Ao que se deduz das narrativas do citado mensageiro, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas, que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Sabemos que a Terra é um grande magneto que se projeta no espaço, mantendo um campo magnético ativo e diferenciado que comporta as esferas espirituais. E aqui é interessante esse trecho final que nós vamos ler. Nele está escrito: mas da crosta até esse limite, os continentes e os mares se projetam, e onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, seja onde for nesse vasto espaço magnético, sob seus pés terá a terra firme e sob sua cabeça céu aberto, já que seus sentidos não estarão aptos para perceber as esferas que lhe estão acima. Nessa posição, terá a mesma geografia planetária que nos corresponde e o mesmo horário nosso, pois estará sob o mesmo fuso horário. Então, pela imagem e explicação, a gente tem uma ideia, ainda que vaga, de como que funciona as moradas do plano espiritual. O magnetismo do planeta e também do espírito seria a chave de compreensão para a geografia astral. Por isso que não é à toa que os espíritos já afirmavam para Kardec a importância do magnetismo para a compreensão de muitas coisas, que essa compreensão viria com o tempo, através da própria pesquisa e das revelações dos espíritos. É interessante a explicação dada pelo trecho final, em que o próprio planeta Terra projeta a sua superfície de forma magnética, e essa projeção serve de estadia para os espíritos de acordo com o seu grau vibracional. Então, quanto mais depurado o espírito, mais leve o espírito, ele vai ficando mais distante do planeta, e essa geografia ela é mais rarefeita. E quanto mais materializado o espírito, mais próximo da crosta ele vai estar, e ele está em um ambiente mais materializado, mais próximo do nosso universo encarnado. Isso vai variar então de acordo com a perfeição e depuração do espírito em questão. Esse é um tema interessante que penso que ainda há de ser explorado pelo espiritismo. E a gente vai terminando por aqui, de forma proposital, para que, se você tenha curiosidade, possa adquirir esse livro, vá estudando e entendendo um pouco mais sobre a cidade espiritual. O nosso canal, Caminhando com Chico na Trilha de Jesus, produz vídeos curtos apresentando as obras de Chico Xavier, que nós entendemos que são importantes e que atualmente não são dadas a devida atenção, não são mais lidas, mas que possuem informações valiosas
para todos nós no campo da moral, no campo do bem, no campo científico, porque são mensagens totalmente articuladas com a Boa Nova de Cristo. Então, a cada 15 dias nós vamos apresentando aqui neste canal uma obra de Chico Xavier e compartilhando com vocês. Quem gostou desse vídeo, dê seu like, faça seu comentário, encaminhe seu colega para que mais pessoas tenham acesso. Desejo a todos muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus.